muito bem-vindos a mais um programa francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, saindo franco na área com vocês, para mais um papo aqui nesta mesa, lembrando que estamos pela radiodifusora, YouTube, Spotify e todas as plataformas de áudio e vídeo da sua internet. Não se esqueça de curtir, compartilhar, vamos engajar o conteúdo para que ele chegue a cada vez mais pessoas. Também temos o @programa _francamente lá no Instagram para você conferir fotinhos quando eu posto. Prometo que vou atualizar. Conferir as fotinhos e os cortes dos nossos convidados. Gostou de algum pedaço dessa conversa ou de outra conversa? Indica pra gente que a gente já faz o corte e já coloca no ar, combinado? Vamos ajudar esta produtora a despachar esse conteúdo, fazer com que esse conteúdo domine o mundo. Falando em dominar o mundo, gente, hoje estamos com uma pauta aqui internacional. Hoje a gente vai falar um pouquinho do TED Talks, um pouquinho do TEDx Jundiaí, o que é essa marca, o que ela representa, como ela funciona. Vamos tirar dúvidas aqui, dúvidas minhas, na verdade. Estou com ele, que é curador do TEDx Jundiaí, Rafael Testa. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite e pela insistência de estar aqui, né? É que você... Gente... Não que eu não quisesse estar aqui, que eu tenho queria. um grande problema com câmeras. Quando eu sei que tem alguém me filmando, alguém me gravando... Começa a ter um AVC. Eu começo a ter um AVC, eu travo. Gente, para quem não sabe, assim, toda essa formalidade é porque Rafael, no caso, é também meu marido, né? Então, foi uma dificuldade imensa, porque santo de casa não faz milagre, mas estamos aí, às vésperas de mais uma edição do TEDx Jundiaí, e essa pauta tem que rolar, e eu não posso aqui ficar me entrevistando sozinha, porque além de cortar, acompanhar som, editar, fazer tudo que eu já faço no Francamente, eu me auto-entrevistar também seria um desafio que eu não estou disposta neste momento, né? Então, o Rafael Testa vem aqui hoje contar um pouquinho deste evento que está se aproximando, porque o TEDx Jundiaí ele acaba sendo um evento para gravação dos vídeos. O importante, o produto principal é o vídeo, né? O produto que vai nas plataformas do TED Talks, do TEDx Talks, são os vídeos gravados, editados, mas claro que a gente tem uma grande preocupação com a entrega para o público ao vivo ali também, né? Sim. Que seja uma boa experiência. Vamos falar um pouquinho do que é o TED Talks, porque é uma marca internacional com 40 anos de existência e a proposta foi tiktokizar o quê? As palestras. Na década de 80 ninguém aguentava mais palestra de 1 hora, então vamos passar a ideia em 15 minutos, entendeu? Um treinamento é um pitching ali, né? Você vendeu uma ideia, né? Uma boa ideia em 15 minutos. Você sabe um pouquinho dessa história do TED Talks? O TED começou em 1984 pela Fundação Sapling, nos Estados Unidos, sediada no Vale do Silício. E a ideia inicial era fazer palestras com o tema de tecnologia, entretenimento e design. Por isso a sigla TED. Né? E depois isso se expandiu para as outras áreas do conhecimento. Mas a primeira palestra no formato que a gente está acostumado a ver hoje, essas palestras de 18 minutos, começou em a primeira foi em 1990 e desde então tem todo ano. E essa fundação ela distribuiu licenças mundo afora para que realidades locais também pudessem se aproveitar dessa divulgação, né, desse formato. E desde 2009, se não me engano, a fundação que organiza o TED também distribui licenças, por isso o X, TEDx, né? Que são eventos organizados de forma independente com as sugestões de curadoria do próprio TED, no sentido de, na verdade a curadoria é toda nossa, mas a gente segue as regras que eles estabelecem para que possamos ter a marca de fato, TEDx. Uma coisa importante de dizer é que é feito por voluntários, né? Isso. O TEDx não é uma empresa, ele eventualmente pode ter um CNPJ para se viabilizar, mas ele é feito por voluntários, que no caso é nosso caso também. Que é o nosso caso. E que você já é a produtora do evento pelo 3º ano consecutivo. Produtora, curadora do evento e apresentadora, né? E apresentadora. Porque o Rafael não sobe no palco, eu que subo para... Não, porque eu sei que vai estar sendo gravado, eu não consigo realmente. É uma dificuldade. E olha que eu sou professor na carreira acadêmica
Mas quando eu sei que está sendo gravado, eu realmente travo. Não consegue. Não sei o que acontece. Me conta, como que consegue a licença? Porque a gente vê muitas, principalmente empresas, né? Porque a gente sempre pensa em palestras na área dos negócios, como vender meu produto, como fazer um bom pitching. Você falou da questão da tecnologia. Sim. A gente está sob o quê? A tutela aí do capitalismo, então tudo se transforma numa grande venda. E o TEDx, ele foge desse caminho, né? Ele escapa. Então, as palestras não é sobre autoajuda, não é sobre funil de vendas. Eventualmente, uma palestra pode te atravessar e tocar seu coração, né? Mas como se consegue essa chancela? Como consegue ser um X? Porque não é todo mundo que pode usar, né? Indo na primeira parte da pergunta... Nossa maior dificuldade é justamente explicar para as pessoas o que não é uma TEDx Talks, né? O que não é uma palestra TEDx. Porque, de fato, as pessoas têm essa mentalidade de vender produtos e fazer marketing, enfim. Mas, para que a gente consiga a licença, primeiro tem que preencher um cadastro, enfim, no TED Internacional e já colocar sugestões e palestras. Ou seja, eles já querem ver qual que é a cara do nosso evento para justamente... entenderem que a gente entendeu, né, a proposta do TED. Enfim, aí é preenchido, é feita uma avaliação, há uma curadoria internacional e eles distribuem ou não essas licenças locais. Com currículos? Com currículos, com propostas. É bastante trabalhoso, mas vale a pena. E também é uma questão geográfica, né? Um entendimento geográfico para que, por exemplo, a gente está numa cidade, uma região metropolitana e temos... Jundiaí é uma cidade limítrofe com vários outros municípios, né? Sim. Então, não seria inteligente que cada um dos municípios tivesse seu próprio TEDx? Assim, eles olham a questão da região... como que funciona? Porque São Paulo tem vários. E assim, a gente tem as licenças do TED Talks e a licença College, né? Sim. Então, na verdade, a ideia principal é disseminar. Então, haver mais licenças é algo interessante, sim, caso elas conversem entre si, caso elas complementem si. Jundiaí, recentemente, agora tem também o TEDx Unianchieta, que é um outro college, tipo né? Que é um outro tipo de licença, uma licença universitária, com uma outra proposta. Então, assim, quanto mais licença nesse sentido, melhor. Mas a ideia é que essas licenças de fato entendam o propósito TED de trazer discussões que valem a pena ser disseminadas. Aliás, esse era o slogan antigo, né? Ideias que valem a pena ser disseminadas. Esse slogan mudou justamente pela tiktokização do mundo. Porque assim, disseminar agora, compartilhar uma ideia não tem mais aquele peso que tinha antes de uma curadoria, de uma ideia, enfim, que de fato vale a pena ser compartilhada. E agora o novo slogan é ideias mudam tudo. Ou seja, é mais sobre o conteúdo daquilo que está sendo falado e muito menos sobre a forma. Do que sobre simplesmente disseminar um conteúdo, né? Porque isso é o cotidiano de quem tem um celular na mão e uma conta em rede social, isso. Né? Mesmo porque antigamente uma palestra de 18 minutos era algo minúsculo. Tinha esse entendimento, como você bem diz. Antigamente, palestras longas de 1-2 horas. Então, ter 18 minutos era algo muito significativo, né? Era algo, é algo rapidinho de ser visto. Hoje, 18 minutos já é longo. Já é longo, e as pessoas estão acostumadas com conteúdos de 15 segundos, que são os stories, né? Então, por isso que é essa mudança de perspectiva mesmo. Inclusive, há uma discussão recente nos grupos, né? Que eu participo, de TEDxers do Brasil, de que 18 minutos virou 1 hora, né? É o novo 1 hora. Então, talvez até incentivar que nossos palestrantes falem até em menos tempo. Mas, enfim, fica aberto para o próprio palestrante, mas esse teto de até 18 minutos pode ser... 8. Tem palestras... Existe playlist até de TEDx. De As até rapidinhas do TEDx. 5 minutos, 3 minutos. A TEDx de 3 minutos. Bastante interessante. Não que precise ser feito... Não que a forma do tempo seja o primordial, mas... Mas é possível passar uma ideia num curto tempo, né? Sim, uma ideia significativa e não só um story aleatório. Não é um desabafo, não é às vezes chega a ser um conto da sua vida, um ponto da tua vida, um ponto de virada da tua vida para um pensamento, né? Sim. Para um pensamento. Existe basicamente dois extremos de o que é uma palestra do tipo TED, né? Ou TEDx. De um lado...
algo original, algo novo, que nunca foi visto, que nunca foi entendido, enfim, que nunca foi explicado. E do outro lado, algo corriqueiro, ou algo já usual, Que a gente parou de porém, que a gente parou de olhar ou falar de uma perspectiva única daquela pessoa, né? Ou seja, a pessoa traz uma contribuição única sobre um tema. Por isso que o slogan, não, o tema da nossa segunda edição foi Olhares, né? Olhares. Para justamente trazer essa questão de que diferentes pessoas têm diferentes vivências e isso traz diferentes histórias para o mesmo fenômeno. Você lembra a primeira palestra ou uma palestra TEDx? A gente fala palestra, mas não é bem uma palestra, né? Mas a primeira que te impactou, assim, você tem uma favorita? Tenho. Acho que a primeira que me impactou foi do Dan Ariely, um psicólogo norte-americano, que ele fala sobre o papel da dor. Que as pessoas, da dor física mesmo, né? Ele sofreu queimaduras quando criança e foi tratado de uma forma que as enfermeiras falam, não, quanto mais rápido a gente tirar o curativo, melhor para você. Aí ele falava, não, mas eu que estou sentindo a dor, vai devagar. Eu quero que você vá devagar. Ele queria sentir a dor? Não, porque ele falou que sentir menos dor, uma dor menos intensa por mais tempo, para ele era melhor do que sentir uma dor extremamente intensa por menos tempo. Entendi. E os médicos falam, não, quanto mais rápido a gente tirar, melhor. Você vai sentir mais dor, só que um intervalo de tempo menor. Ele falou, não, eu que estou sentindo a dor, eu não quero que acabe logo, eu quero sentir menos dor por um período maior. Para mim funciona assim. E ele, a partir dessa experiência, se tornou psicólogo, estuda não só a dor, mas sobre aquilo que a gente considera como algo racional. Fala, não, é racional que você prefira. Fala, não, mas resolve logo. Mas o racional tem várias camadas, várias perspectivas. E tem até um livro interessante que ele chama Racionalmente Irracional. Porque, enfim, nós somos seres racionais. O que é essa nossa racionalidade, né? De onde ela vem? E ele fala, não, nós somos racionalmente irracionais, né? Enfim, a racionalidade não é objetiva nesse sentido, mas ela pode ser objetivizada num certo sentido. Pode ser estudada, pode ser algo científico, um conhecimento objetivo. Me diz uma coisa, a gente falando das licenças do TEDx, ele também tem uma limitação de público, né? Não dá para pegar um TEDx e fazer um evento num estádio logo de cara. Não dá para pegar uma licença. Como que funciona essa quantificação de pessoas que podem estar presentes na palestra? Porque às vezes você olha o espaço, parece que está meio vazio, mas é a cota possível de gente naquele dia assistindo aquelas palestras. Sim. Novamente, aqui reforçando, né, o dia da gravação... a gente torna um evento porque, enfim, é isso. Mas, de qualquer forma, o dia da gravação é focado na gravação. Na gravação. Na gravação. E como que funciona a questão da plateia, do auditório? Como que funciona essa escalada de público no TEDx? Inicialmente, a licença permite que haja só 100 pessoas no público. E para que a gente consiga fazer eventos maiores, é preciso um outro tipo de licença, com uma preparação nos Estados Unidos, ou assistir a algum evento TED internacional que capacite para ter essa licença maior. Então, nós no TEDx Jundiaí temos essa licença de um público restrito a 100 pessoas. Né? Na nossa primeira edição, a gente não vendeu ingressos e procurou distribuir, enfim, fez uma pesquisa, fez um questionário online, e as pessoas preenchiam. Aliás, gente, tenho reclamações aqui. Vou aproveitar esse gancho, porque, assim, óbvio, né? O primeiro TEDx Jundiaí, a gente também estava super inexperiente na pauta. Ele aconteceu no Espaço Expressa. Nós envelopamos ali uma parte do espaço, fizemos uma área ali restrita, né? Porque, enfim, não fugir a regra da licença. Para não fugir a regra da licença, para a gente ter o mínimo de controle. A gente colocou os ingressos no Simpla, gratuitamente. Mas há uma questão que eu não sei, não é só Jundiaí, eu já ouvi relatos assim de muitas pessoas. Foi gratuito, esgotou nos primeiros 2 dias, esgotaram os ingressos nos primeiros 2 dias, a gente fez um malabarismo ali. Em um dia. E aí chega na hora a galera não vai, porque assim, o fato de ser de graça também é uma coisa que a galera olha e não vê valor. A gente... Né?
pensou muito em se continuaria fazendo de graça ou não e resolvemos cobrar, mesmo porque o custo é altíssimo, né? Então os ingressos ajudam de fato a bancar a produção, né? Mas o de graça saiu caro pra gente, né? De graça saiu caro pra gente. Saiu caro pra gente. Porque é isso, embora não haja uma gravação do público no geral, né? Essa percepção de lugar esvaziado também, ela é muito ruim, né? Pra uma experiência, né? Sim. E voltando à racionalidade irracional que eu falei no começo, infelizmente as pessoas dão valor naquilo que custa caro. Sim. Se você paga TEDx caro... R$1.000 na minha mão. Mas a gente não cobra caro. O nosso é barato, né? Bem barato. De eventos do TEDx pelo Brasil que eu olhei, o nosso é o mais barato. Os ingressos geralmente começam a partir de R$120, o que eu acho que a gente deveria fazer. Né? Porque o nosso tá 60, minha entrada 30. Ou seja, um quarto do valor. Mas é um jogo, né? Um trade-off entre o quanto a gente quer que seja barato, mas o quanto a gente quer... Acessível, né? Acessível, mas o quanto a gente quer valorizar também o evento, infelizmente. Sim. Tem que ser pago para que as pessoas deem o valor que... Paguem e falam, eu gastei com isso, agora eu vou, né? O mesmo valor que a gente dá, né? Porque o valor, para mim, o valor do evento está muito relacionado com a minha própria carreira acadêmica, né? Na academia a gente fala que existem 3 fatores do conhecimento: ensino, pesquisa e extensão, que a gente chama de tripé. Uma coisa não existe sem a outra e fica manca se você tira uma das duas, né? E eu vejo o TEDx Jundiaí como uma atividade de extensão, né? Que é justamente quebrar, abrir os muros não digo da universidade, mas do conhecimento científico universitário para fora dos muros, né? E que venha da própria sociedade, né? Que é justamente isso que a gente traz, né? São pessoas da comunidade falando. Eventualmente a gente pega alguém com um nome mais nacional para equilibrar, mas assim, a nossa ideia é justamente amplificar as vozes das pessoas da região mesmo, né? E nessa perspectiva de extensão, né? Então, para mim, se fosse de graça, seria muito melhor, né? Claro. Se tivéssemos a licença que permite mais de 100 pessoas, certamente eu faria de graça, porque, enfim, não teria a necessidade de colocar só 100 ingressos disponíveis e correr o risco de que não viesse todo mundo, né? Que foi o que aconteceu na primeira edição. A gente distribuiu 100 ingressos, assim, para não fugir à regra dos 100, e foi 80% disso, isso. Sim. Embora estivessem esgotados os ingressos. E embora teve um público bastante engajado, e fiquei extremamente feliz com o resultado, assim, porque quem foi realmente queria estar ali, né? Sim. E muita gente que queria ir, infelizmente não foi. Eu recebo mensagem até hoje, não consegui nenhum ainda, mas calma, vai ter agora, dia 16 de outubro. A gente está falando da sustentabilidade do evento, né? Quem me conhece sabe, quem acompanha o Francamente sabe como a gente faz as coisas aqui, com o coração, porque a gente fica meio refém de ideias que precisam ser postas em prática, e nem sempre a gente espera a ideia se viabilizar financeiramente para concretizar. Se a gente tem um mínimo de condição de colocar uma coisa em pé, a gente vai lá com o próprio trabalho, suor, tirando o dinheirinho do bolso e fazendo acontecer. Mas também nós tivemos a sorte de contar com apoiadores. É o que eu ia falar agora. Desde o primeiro evento, às cegas, assim. E isso, para mim, foi uma coisa muito incrível. Ter pessoas patrocinando o TEDx Jundiaí desde a primeira edição às cegas, sem questionar quem estaria no palco, sem querer colocar a gente no palco, que isso para mim foi super importante, né? Total confiança no trabalho e na autonomia sem perguntar viés político ou se haveria viés, por saber que não vai haver, né? Obviamente vão ter pessoas de viéses distintos. É político partidário, né? Porque nós somos seres políticos, né? Partindo desse princípio que somos seres políticos, o TEDx ele não levanta bandeiras partidárias, ele não é um horário eleitoral gratuito. Ele até proíbe que seja. Ele proíbe que seja, tal qual proíbe o básico do básico, né? Que são palestras racistas.
né? Assim, o básico do... Não, mas é importante. Às vezes o básico é importante dizer. O óbvio tem que ser falado. Né? Então, vocês não verão um eugenista no palco de um TEDx, alguém falando de cura gay ou qualquer outra coisa fake nesse news sentido. E pseudociência. Não teremos. Não teremos, mas obviamente teremos pessoas com viéses distintos, mas isso não é problema nenhum se esse viés for colocado de forma clara e ele não interferir no resultado objetivo daquilo que está sendo falado. Porque todo mundo tem um viés, não dá pra gente falar que a gente tá neutrão no mundo, porque neutro, malemar shampoo de bebê é neutro, né? Exato, a gente procura, na curadoria, inclusive, equilibrar as perspectivas dos próprios palestrantes, mas no fim das contas... Não é sobre isso. O público geral nem percebe qual é o viés da pessoa, porque não é sobre isso. De fato, não é sobre isso. É sobre o que a pessoa tem a dizer mesmo. E de forma clara e objetiva. Porque o que eu percebi também é que, às vezes, a gente fica nesse mundo binário político, né? E as pessoas são muito amplas. Sim, com né? certeza. Então... Na própria curadoria do TEDx, a gente percebe que não dá para comprar esses pacotes. Mas essa pessoa apertou esse botão aqui. Votou no outro cara. Votou num cara, votou no outro. E a grande beleza do TEDx é que isso não está em pauta. Não e às vezes uma pessoa que votou num candidato A ou B, ela mostra uma ideia que até conflita com a pessoa. Pelo menos na nossa perspectiva, é conflitante. É conflitante. Como uma pessoa que tem isso para entregar, que tem esse olhar para o mundo, que tem essa sensibilidade, essa perspectiva. Então, isso pra gente também é um lugar super de descoberta mesmo. Sim, mas né? a recíproca é verdadeira. Pessoas que de outro espectro pode olhar para você e falar, nossa, mas ela é tão inteligente, como assim ela tem essa perspectiva? Porque assim, a política é outro... A política partidária é outra coisa. É outra coisa, é outro ramo, a gente está falando de conhecimento, de sabedoria, de ciência mesmo, que perpassa todas essas questões. Mas o que eu digo é esse olhar para o mundo mesmo, que ele pode ser conflitante, a gente pode acreditar que o mais importante é justiça social e achar que isso vai ser resolvido dentro do mercado privado. Sim. Né? Ou o contrário, sei lá. De fato, o olhar sobre o problema pode ser o mesmo, mas a solução pode partir de outras perspectivas. E o que está tudo bem se essa perspectiva for colocada à mesa de forma clara. Essa a questão. Sim. A gente sabe que existem diferentes perspectivas, mas que seja falado de forma clara. Claro que se for uma perspectiva criminosa, a gente não vai dar palco, mas se não for algo criminoso... Porque assim, gente, tá aberto. A questão do racismo, da homofobia, não tem espaço, são várias questões que ela não é sobre uma opinião, é sobre um crime, né? Então a gente também tem esse olhar de opinião é se a pizza mais gostosa é a de calabresa ou a de mussarela. Isso é uma opinião. Agora, opinar sobre o corpo do outro, sobre a cor do outro, enfim, isso é crime. E aí a gente não está disposto a pagar advogado para defender qualquer pauta nesse sentido, nem para a vida. Tão pouco estamos dispostos a ouvir essa pessoa. Exato. Tão pouco estamos dispostos a ouvir. Mas o que a gente estava falando de patrocínio... Isso, voltando aos patrocinadores TEDx Jundiaí, nós tivemos patrocinadores, como a gente estava dizendo, né, que desde o início apostaram no escuro. A primeira patrocinadora foi a farmácia Silfion. Aliás, um beijo, Sabrina e Anderson, que chegaram para mim quando eu estava recém-recebida a licença. Fui conversar com ele. Falei, olha, tô com esse projeto, tô muito empolgado, tô muito feliz. Eles chegaram e falaram, Rafa, o que você precisar, pode pedir pra gente. Tamo dentro. Eu falei, não, mas eu não sei como vai ser. Eu falei, não interessa como vai ser, a gente sabe que vai ser incrível. Então, assim, sem perguntar quem ia falar, quem não ia falar, o que ia acontecer, qual é o formato. Não, falei, não, tamo dentro, né? E foi a mesma coisa, obviamente, com os parentes, né? O meu pai também ajudou nesse sentido, com a Arte Brasil, comunicação visual, que ele fez toda a parte de comunicação, ajudou nas letras aqui, enfim, toda essa questão da comunicação. O meu irmão também foi colocado para trabalhar, ele é o Maré web designer. Então, assim, a gente não tá... Você, francamente, Move 8... Então, assim... mas eu entrei...
Pague. Então, a gente não tá sozinho Pague, nessa, né? Assim, a gente colocou o nosso trabalho... Se nem a família da gente, os amigos acreditarem no nosso projeto, gente, ninguém mais vai acreditar. Eu falo que eu sou a primeira patrocinadora de mim mesma. É cansativo? Fico sem recursos? Sim, mas eu tenho que ser a primeira a investir em mim, né? Porque a gente investe tanto no sonho dos outros, por que não fazer esse esforço pelos nossos sonhos, pelas coisas que a gente acredita, né? E Amplave entrou nos dois primeiros, se não me engano. Né? Amplave entrou nos dois primeiros. Amplave, vamos aí no terceiro, Amplave. E eles descobriram pela internet, pelo Instagram. A gente não tinha nenhum relacionamento pessoal com a Amplave. Nem conhecia, falou, nossa, que ideia fantástica. Queremos, né? Então, assim, pessoas que chegaram antes da gente divulgar os palestrantes, né? Porque uma questão também que se tem nos patrocínios e o jeito de se olhar o marketing, esses investimentos, é pelo número de pessoas que estarão presentes. Sim. Lembrando, já disse aqui mais que uma vez que o TEDx não é sobre o evento. O TEDx Jundiaí é sobre os vídeos que vão para uma plataforma do TEDx, que é uma plataforma, eles têm site, tudo, mas tem uma plataforma no YouTube, com mais de 43 milhões de inscritos. Então, o que é dito aqui em Jundiaí, ele vai ser difundido com palestras do mundo inteiro. Sim. Dependendo do tema, ela é traduzida. No pé de igualdade, exato. E se é identificado que tem um interesse em alguma região do mundo por aquela palestra, tem uma equipe voluntária que vai fazendo a legenda naquela língua, seja em javanês, seja em qualquer língua, né, possível. Existem equipes de voluntários que vão trabalhando essa legendagem para que a mensagem chegue, né? E os logotipos vão estar nesses vídeos de inserção internacional, né? Tanto é que os vídeos do nosso primeiro TEDx estão ainda lá em destaque como TEDx em português. São os primeiros vídeos são os nossos vídeos da nossa primeira edição. Que estão lá. E aí, o que é muito legal é que imagina uma conversa que a gente tem aqui no bairro, né? Uma ideia que a gente olha para uma cidade, essa ideia é tocar pessoas em qualquer lugar do mundo, porque é sobre isso o TEDx, né? A partir de uma visão no micro, que é a nossa realidade, o nosso dia a dia, você consegue explorar uma ideia que a pessoa pode se reconhecer na China, na Rússia, na Espanha, enfim, isso é o legal da história, claro, né? Claro. Quando a gente alcançaria, assim, deliberadamente... Sim. Não, e poucas empresas, poucas pessoas percebem o poder disso, né? Não é sobre, vão ter só quantas pessoas vão estar ali. E na verdade, é só sobre o quanto essa perspectiva dessa palavra vai chegar no mundo inteiro, né? Então, exato. assim... O marketing ela foge um pouco à lógica tradicional do marketing, né, eu acredito. Tem que ser pessoas que realmente entendam o poder das ideias e mudar as coisas. Sim, né? Então, mesmo porque também o marketing está se renovando, se alterando, né? Essa questão de produção de conteúdo como marketing já é uma ideia ultrapassada, tendo em vista que todo mundo com um celular na mão produz um conteúdo e pode divulgar qualquer coisa. Sim. Essa ideia também dos macros, né? Das coisas gigantes, enormes, que nos encantam, os milhares de seguidores. Isso também encanta a uma primeiro olhar, mas a gente sabe como funciona essa estrutura capitalizada, essa estrutura de compra de seguidores. Tô falando isso porque as empresas estão voltando a olhar para os micros que estão os micros universos que estão difundidos ali nas plataformas, que tem muito mais poder de convencimento, de engajamento do que os grandes players que estão aí no mercado. E isso também serve de discurso na hora da nossa curadoria, porque a gente recebe mensagem de pessoas que falam: eu tenho 100 mil seguidores, a minha palestra é foda, vai ser incrível. E não é assim a curadoria que funciona. Na verdade, a curadoria, assim, primeiro a gente parte do pressuposto que todo mundo tem algo incrível para falar, e isso é verdade. E é por isso que o Francamente existe. Exatamente. Eu sempre falo isso. O próprio TEDx é consequência do seu trabalho com Francamente, sem dúvida nenhuma. É verdade. Mas o que eu dizia...
que eu fiquei interrompendo aqui? A gente está falando do nosso critério de escolha na curadoria, sim. não ser o número de seguidores que aquela pessoa tem, se já é um palestrante profissional. Inclusive, você tem uma fala muito boa sobre ser palestrante, né? Quando a pessoa coloca que é palestrante. Não, eu tenho um certo preconceito, mas aí é o problema meu. Aí eu confesso que é um problema meu. Não, porque assim, ser palestrante tem que ser uma consequência de um trabalho que essa pessoa faz. E não o trabalho principal em si. Claro que existem palestrantes incríveis que estão ali, porque de fato é um trabalho incrível posterior, né? Ou paralelo, mas anterior, desculpa, mas ou paralelo mesmo, mas eu olha a contradição, olha o que você fez eu falar aqui no ar, né? Mas é para mostrar que somos contraditórios. E é para entender também esse movimento de ser palestrante. Eu fui acho que é uma das últimas palestras que eu fui, assim, dessas grandes, foi do dono da Chili Beans. Ele não é palestrante, ele se tornou palestrante por conta de um negócio, de um movimento, de uma perspectiva de mundo. É super interessante. Caíram vários preconceitos meus que eu tinha com relação a ele, assim, dentro de falas dele, né? Inclusive em termos trabalhistas também. Eu achei que ele disse coisas muito importantes para a realidade que a gente vive hoje, né? Mas ele não é um palestrante. A palestra vem em consequência do trabalho que ele desenvolve. E eu quero consertar isso. Eu não tenho preconceito com um palestrante, eu tenho preconceito com alguém que apenas se define enquanto um palestrante e não outra coisa além. Porque assim, e qual é o conteúdo que você vai palestrar, então? Porque eu sou muito mais preocupado com o conteúdo do que a pessoa vai falar e não com a forma. Que é isso o TEDx, né? Que é isso, o conteúdo. Que pelo menos para mim, assim, eu quero dar espaço para pessoas que não teriam esse espaço. Não faria essa palestra uma empresa. Tendo em vista o mundo atual, tendo em vista as oportunidades atuais. Pessoas que têm algo incrível para falar, mas que eventualmente não teria esse palco, né? Enfim, mas temos também excelentes palestrantes ali que de fato trabalham com palestras, né? Sim. Então, assim, a ideia é a curadoria é justamente trazer todo tipo de perspectiva e de formatos, né? De trabalho das pessoas. Então, assim... mas a ideia Não dá para ser só palestrante se você não desenvolve um conteúdo na tua vida, se você não desenvolve algo que você tenha condições de palestrar. Justamente porque tem muita gente vendendo curso de palestra. Isso, coisa é uma pessoa vender um curso de como falar bem, de como se portar. Então você pega um grande player, um grande empresário, um empreendedor, uma empreendedora, alguém que tem uma vivência, uma expertise numa área, né, uma psicóloga. E aí você dá um treinamento para essa pessoa organizar uma ideia. Isso eu acho maravilhoso, inclusive estou precisando. Mas como essa pessoa elabora do ponto A ao ponto B dentro de uma palestra contando uma história. Sim. E encantando com essa história. Exatamente. Como que ela, né, se encontra com o público contando aquela história. Isso é uma coisa. Né? Sim. Então, sim ao treinamento para palestrar. Óbvio. E façam para a vida, não é nem sobre palestrar, né, Rafa? É sobre falar em público. Mas não é só sobre... Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme em falar em público, em palestrar. Até que eu estou tentando corrigir essa minha dificuldade, mas justamente por acreditar o conteúdo está aqui, está tudo bem, e não é sobre isso. Sobre o conteúdo. Não é só sobre, como eu disse, do tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. Se eu fico só na pesquisa, no conteúdo e o ensino, porque o ensino é sobre forma, né? É sobre conseguir transmitir uma ideia clara, de forma clara. Então, assim, eu tô manco no tripé, se eu não der valor também à forma, né? Ao jeito de falar. Que aí entra no ensino e a extensão também, que é falar fora da universidade. Não só falar, mas ouvir, né? Que é importante. Não só falar, como ouvir. Este é um exercício, gente. Escuta ativa, porque todo mundo está muito na ânsia de falar, de se mostrar, de compartilhar algo. Isso também a gente vê de uma forma quase violenta nas redes sociais. E a gente deixou de praticar a escuta. Então... parece que ninguém no mundo tem mais nada interessante para dizer, exceto nós. Porque nós já temos muitas opiniões formadas, né? E validadas ali pelo nosso algoritmo, pela nossa bolha. Então, praticar a escuta, e o TEDx é uma excelente oportunidade, porque não há interação. Ninguém levanta a mão, faz pergunta. Mas porque a ideia é a gravação, né? Então,
como não tem essa interação no audiovisual. Agora até no YouTube pode fazer pergunta e o próprio palestrante pode ir lá responder, mas em tese não tem essa interação, né, direta. Essa interação síncrona. Então... E como a gente está em Jundiaí, a gente falando de coisas que são muito do nosso dia a dia, palpáveis, né? No sentido de as pessoas estão transitando aqui, estão indo ao mercado, estão em eventos, então também as pessoas se encontram, sim, né? Sim. E isso a gente viu ao longo do tempo, sim, né? sim. Com as pessoas que estiveram no palco e depois do TEDx, a troca, né? Então essa ideia é justamente focar nessa comunidade, né? O evento deixar de ser só esse um por um pontual, mas trabalhar durante o ano inteiro essa comunidade, né? Só quero voltar sobre preparo de palestrantes, porque eu lembrei do grande apoio da Vivian Stella, da VRS Academy, que ela nos ajuda a de fato lapidar o que o palestrante tem para falar. Sim. Viu como a gente se preocupa com a forma também? A Vivian é nossa parceira desde eu conheci a Vivian num evento de literatura. Ela escreveu um livro, ela já esteve aqui no Francamente, inclusive, eu vou deixar linkado em algum lugar aqui meu papo com ela, que é uma mulher incrível. O trabalho dela é com a palavra, né? Então, embora ela tenha um livro, ela tem esses treinamentos ela é uma palestrante por conta do trabalho, do conteúdo que ela tem, no sentido da palavra, da língua, da comunicação. Ela tem um livro bastante interessante sobre comunicação, devia ter colocado aqui. E ela até compartilha dessa nossa perspectiva de que o falar bem também está relacionado com o repertório da pessoa. Sim. Não é só sobre a forma de falar, mas um conteúdo que façam que o outro queira ouvi-la, né? Assim. Então ela compartilha bastante dessa perspectiva nossa. Na entrevista falamos muito sobre isso, né? Sobre esse conteúdo que a gente carrega com a gente, né? Que a gente não consegue formar isso de uma hora para outra. Isso é uma construção das coisas que vão nos interessando ao longo do caminho, que a gente vem buscando. E às vezes, gente, você pode ser um contador e tá buscando lá no Grande Sertão Veredas, entendeu? Uhum. Referências para tua vida, para o teu trabalho, para suas relações. Dei 2 exemplos muito nada a ver, né? Mas não é só Grandes artistas trabalham com contabilidade. Grandes artistas trabalham com contabilidade. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, não é só no lugar onde a gente vai encontrar nosso conteúdo técnico que a gente se preenche de informação em outras coisas da vida também, né? Eu acho que isso é importante firmar, né? Não é só na filosofia que você vai encontrar repertório para o seu trabalho. Exatamente. É também na filosofia, né? E ficamos gratamente surpresos na primeira edição quanta pessoa com quanto repertório tem na região. Sim. Porque a gente abriu o questionário para que as pessoas pudessem mandar ideias de TEDx, para a gente, inclusive, ajudar na nossa curadoria, né, na nossa percepção. Sair do nosso algoritmo pessoal. E mais de 200 propostas excelentes. Assim, se a gente pudesse fazer um TEDx por mês, a gente conseguiria segurar tranquilamente um TEDx por mês com conteúdo de extrema qualidade. E aí um dos trabalhos da curadoria é justamente escolher apenas 10, 7, enfim, dependendo do tamanho do formato. Dependendo do dinheiro, 7. Dependendo do dinheiro, para pós-produção, né, principalmente. Sim. Mas eu fico bastante triste de não conseguir dar esse palco para todo mundo, né? Sim. Mas assim, uma coisa que a gente pode... que estamos nos comprometendo, e agora com a 3ª edição, o TEDx mais firme... Consolidado. Mas é a palavra que eu queria, consolidado. Me faltou repertório agora, mas com o TEDx mais consolidado também na cidade, a partir da 3ª edição a gente vai formar a comunidade TEDx Jundiaí, que vai ser um trabalho feito ao longo do ano, de um TEDx até o outro, mesmo porque a gente tem novidades aí no meio do caminho que a gente não pode liberar agora. Eu acho que a gente pode no final. No final do evento. Não quero. Tá no bom. Final do evento, no dia 16 tem novidades, né? Mas o TEDx Jundiaí, ele vai ter um trabalho contínuo, inclusive, gente, para quem um dia queira estar no tapetinho vermelho, no palco, para entender, porque tem palestras que a gente recebe que não cabem no TEDx. Cabem num evento empresarial, mas tem uma ideia ali que comove, que né? Que dá para ser lapidada. Então, também, essa construção de ideias que podem mudar tudo, a gente quer alimentar no dia a dia. Sim. Né? A gente quer que
quem apoiou o TEDx no palco naquele dia também esteja conosco nessa jornada, nessa construção. E eu não estou falando de grupo de network, eu não estou falando de BNI, não estou falando na rodada de... Não precisa dessa. Não, mas o que eu estou falando é que não vai ser um grupo de negócios. Sim, é isso que eu quero falar. Sim, não estou falando de forma pejorativa, estou falando que é um grupo de ideias. De troca, né? mesmo. De trocas, né? de repertórios, não, até de escuta. Né? Porque às vezes você não tem nada para falar ou acha que não tem, então vem escutar no dia a dia pessoas que tenham outras ideias. Porque a escuta faz a gente, enfim, formatar melhor até nossas próprias ideias para eventualmente poder falar de forma que o outro queira ouvir, né? Você entendeu o que eu quis dizer sem ser ofensiva? Claro, não foi. É que não é um grupo de negócios, é um grupo de ideias, né? Eu sei que tá todo mundo cansado, sobrecarregado, que o tempo que a gente quer ficar em casa ou no celular, cada um usa o seu tempo como quiser, mas mais uma coisa que a gente é refém é dessa ideia que a gente pode unir pessoas ao longo da jornada entre um TEDx Jundiaí e outro, que podem se encontrar e daí saiam construções. Eu ia falar, a gente mesmo vai aprender com isso. Com porque certeza, isso aí é uma coisa que eu sei que você tem uma dificuldade, assim como eu, que é delegar tarefas. A gente acaba falar, se eu tiver que explicar para essa pessoa o que ela precisa fazer, é mais rápido eu ir lá e fazer, né? E caso a gente consiga de fato criar esse senso de comunidade, de precisar delegar nada, né? Vai sair dali de forma organicamente, orgânica. Né? Exatamente. Inclusive tem acontecido paulatinamente nos eventos, né? Agradecer a equipe de voluntários que de fato nos ajudou muito, trouxeram ideias. Tem alunos da FATEC que foram voluntários no primeiro ano e no segundo ano estiveram presentes, né? Porque falaram que é super importante para a vida, enfim. Sim, são as pessoas que de fato seguraram um evento ali nos dias, seguram os eventos nos dias. Inclusive tem voluntário da equipe que agora virou palestrante. Verdade, gente, temos voluntários. Olha só que coisa, né? Não só amigos, mas pessoas que também entraram com a gente, porque as pessoas podiam muito bem ficar de casa ou ficar lá no dia, abraça, beija, ai que legal, foi ótimo, vamos tomar uma cerveja. Mas teve amigos que se envolveram de fato, e eu acho que o maior capital que nós temos hoje é o nosso tempo, né? A gente deve escolher bem aonde a gente vai colocar o nosso tempo. Então tem muitas pessoas ali que ajudaram a carregar a samambaia, que ajudaram a carregar literalmente, que nos ajudaram a carregar toda a estrutura que deveria ser desmontada no dia, enfim, que cederam o tempo, dedicaram o tempo delas ao nosso sonho, porque, né, afinal de contas, o TEDx é um sonho nosso, mas que também são pessoas que têm conteúdo, são pessoas que têm um engajamento ali no sentido da vida mesmo, de propósito, de olhar para o mundo, de como transformar isso. Olha como, se a gente pensar nessa frestinha de luz, a gente consegue iluminar mais coisas, sabe? Então essas pessoas também estarão no palco com a gente. Você quer falar, não? Você falou de luz, eu lembrei dos temas, né? O tema desse ano é Essência, e o porquê ele chama Essência, né? Que vem de uma trilogia. Porque Por que choras, Tolkien? É uma trilogia TEDx Jundiaí, porque o tema foi territórios. Sim. E fazia muito sentido ser territórios, porque justamente era o primeiro nesse território. Então a ideia é mostrar o quanto o território nos molda, né? Isso é falar de cultura, né? Como a própria cultura, baseada nos territórios. E o Espaço Expressa foi representativo, né? Ele era uma estação de trem. Muito. As pessoas chegavam, traziam ideias de outros lugares. Então, assim, essa questão do movimento... Você falou lindamente Eu não lembro. Você não lembra? Eu não lembro absolutamente de nada. Depois que eu subo no palco, eu desço, gente. Eu não lembro. Então, o primeiro tema, territórios, era justamente para trazer essa perspectiva cultural, regional e de espaço físico mesmo, o quanto esse espaço físico produz espaços imaginários, espaços subjetivos, né? Sim. E vice-versa. Inclusive nós trouxemos a Criando Crianças Pretas, da Débora Bastos, que depois participou de outros 2 TEDx, né? Sim. Florianópolis, São Paulo. 2 já? Ela maravilhosa. A Catumirim, que é uma mulher em retomada indígena. Sim. Trouxemos a Vânia Feitosa falando dessa
construção de bairros e como se deu de acordo com a nossa cultura, com, né, Sim. com as migrações, com quem já estava aqui, com os escravizados que estavam em Jundiaí. Não, só gente incrível. Só gente incrível. Sinésio Scarabello abriu falando da Serra do Japi. Estava assistindo ontem a palestra do Sinésio falando poeticamente sobre a Serra do Japi. Um engenheiro que faz poesia, né? E ele é uma pessoa muito conhecedora aí dos processos da Terra do Japi, não só da importância dela, né, para o ecossistema, sim. mas também de políticas que envolveram ali, né, de rasgar uma estrada Não, ali. talvez eu me arrependa de falar isso, mas eu vou falar. Houveram colegas nossos que falaram, nossa, mas ele falar da Serra do Japi, tem tanta gente com outro tipo de visão, com outro tipo de trabalho. Por primeiro, vocês chamam ele... E ele abriu. Porque, assim, a gente não é sobre a forma que a gente pensa, é sobre ouvir o outro, né? E a gente sabia que ele ia... Entregar. E ele foi um TEDx incrível, assim. E já no segundo ano tivemos a Mata Ciliar. Tão incrível quanto. Muito incrível também. O Jorge esteve conosco. Exato, o Jorge Bellix falou lindamente sobre o trabalho feito lá na Serra do Japi, com a Associação Mata Ciliar, da importância da preservação. E então, ele assim, trouxe uma questão de olhar, né? Do olhar. Ele trouxe os olhos de várias pessoas, vários líderes questionáveis aí, fazendo esse contraponto. Então tinha desde da Malala até o Zé Bigode, que não dizemos o nome dessa pessoa aqui, mas trazendo a questão dos olhares, como a gente olha o mundo, com qual perspectiva a gente olha o mundo. Que foi justamente o tema do segundo. Se o primeiro foi territórios, o segundo foi olhares. Que é mostrar, não é só sobre o território, mas a forma como olhamos esse território e como a gente age nesse território, né? E eu lembrei da luz, que você falou, porque aí tem essa questão do fenômeno, né? O fenômeno é aquilo que nos atinge. Sim. Que é a luta, palavra grega, acho que é fantasma, uma coisa assim. Que é o brilho, o fenômeno é o brilho. Que a gente consegue Exato, e por enxergar. isso, e aí a trilogia, porque o terceiro agora é a essência, que é aquilo que está subjacente ao brilho, que está por detrás do brilho. Porque o fenômeno, que é o brilho, ele nos aponta que tem algo ali. Mas ao mesmo tempo que ele mostra, isso é Heidegger, ao mesmo tempo que ele mostra, ele esconde a essência. Ele esconde alguma coisa. É que às vezes as luzes cegam mais do que iluminam, né, gente? Então o essência vem muito nesse lugar de tirar, né, o que nos cega. Exato. Uma tentativa, na verdade. É muita arrogância falar, mas vem nesse sentido da gente ter esse pensamento, né? Vamos limpar aqui para ver o que sobra, o que sobra no sentido de o que vale. O que é subjacente a tudo isso, o que está por detrás de tudo isso, ou por baixo, né, sustentando tudo isso. Todos esses fenômenos, que é a essência, justamente. Então, por isso a trilogia, cada um trazendo um recorte de um mesmo fenômeno. Sim. Os temas são, obviamente, os temas são diferentes, gente. Sim, então, sim. assim, parece que a mesma palestra por vários olhares, não é? Só para a gente organizar, uma né, construção. Esse fio condutor. Então, a própria curadoria também vem nesse sentido de, como vocês escolhem. Você disse que são 200 pessoas incríveis, porque a gente escolheu só 7. Porque é justamente para construir essa narrativa. Sim. Que fizesse sentido nesse tema, nessa nossa narrativa, né? Num próximo com outro tema, serão outras pessoas. Então, assim... E desde o primeiro também a gente tem uma grande questão, que às vezes a pessoa confirma com a gente e aí por ocasião de algum outro compromisso, de algum evento familiar, a pessoa não pode vir, né? Em todos os casos, gente, embora a gente tenha um cuidado e um amor pelo TEDx Jundiaí, também, de novo, é um trabalho voluntário. Dentro do TEDx Jundiaí tem bastante, né? Além de nós dois, tem muita gente envolvida. Os voluntários, pessoas que eu falo, gente, não dá nem para pedir mais favor para essa pessoa, de tanto que ela já fez, né, pelo projeto. Mas a gente tem os nossos trabalhos do dia a dia. Então, parece que é de última hora, gente, mas é uma coisa que vem fermentando e na prática a gente vai resolver a hora que a gente consegue resolver também, enquanto esse não for um trabalho autossustentável ao longo do ano, né? Muita gente oferece ajuda. E a gente não sabe nem por onde começar. A gente não sabe por onde começar. Às vezes a pessoa acha, parece que a gente não quer que ela esteja lá ajudando. Não é isso, é que... O quê?
E aí a gente passa a madrugada fazendo as sacolinhas, né? Isso. Adesivando, tudo faça você mesmo. Sim. Então compra a sacolinha, aí o Rafa vai lá, gera os adesivos, Brigado Arte Brasil. E aí a gente passa a madrugada adesivando, sacolinha, A colocando, arte a gente mesmo faz. tudo, os posts, tudo. Esse ano, o ano passado, a gente teve um super apoio da Mari. No primeiro ano, a Gil também esteve com a gente, né? Giovana, que hoje está na comunicação da Prefeitura de Jundiaí. A Mari também está na Prefeitura. O próprio Júlia. apoio da Prefeitura. Sim. A gente fez no primeiro ano o Expressa, segundo ano, e agora essa edição do terceiro ano será na Sala Glória Rocha, que também é muito significativo para a gente. A gente escolhe esses lugares porque, além de ser um lugar significativo para a cidade, né? O ano passado teve a retomada do Centro das Artes, mas é porque já tem uma estrutura. Então, eu não preciso locar palco, não preciso locar... É uma conta de mais e menos, né? Como a gente está falando aqui, os patrocinadores nos ajudam e essa ajuda, esse investimento vai em toda a parte audiovisual, porque também tem regras específicas do TEDx de número de câmeras, como é o enquadramento, a qualidade que tem que entregar, tem que ser 4K. O patrocínio não é pra gente ter lucro, o patrocínio é pra gente ter menos prejuízo. Exato. É sobre isso, porque daí a gente, de fato, contrata uma boa equipe. O da Lua, da FLM, tem uma expertise gigante, sempre trabalhei com ele, mas aí remunerado a gente paga, porque tem que ter um cuidado com edição, tem que ter 3 câmeras, tem que ser em 4K, tem que funcionar. Porque depois que a gente grava essas palestras, elas passam também por uma aprovação, tanto de forma quanto de conteúdo, tanto de forma né? quanto de conteúdo. Então, isso é importante pra gente, né? A gente ter Sim, aí... a gente tem esse carinho com o produto que enfim, é o nosso nome, né? Não, e esse não é só sobre ser o nosso nome, a Tainã ou o Rafael, mas todas as pessoas envolvidas que estão no palco. No sentido das pessoas que estão participando. Imagina, eu não quero receber o Nil, o Marcel de Souza... Ou todo mundo. Todo mundo, assim, todo mundo. Sabe? Desde artista até atleta, Sim. Enfim. O Camaleão do Parla, né, que é monitor cultural, mas... Agora a gente começou a falar, não tem que lembrar o nome de todo mundo. Nossa, não dá pra lembrar o nome de todo mundo. Mas o que eu quero dizer é que é muita responsabilidade pra gente também, enquanto produção, enquanto curadoria, entregar para aquelas pessoas que estão no palco o melhor delas. Claro. Né? Elas têm 15 minutos pra falar. Em 15, a gente colocou o teto de 15 minutos. Mas nesse tempo, tudo tem que dar certo. Sim. É um corte, entendeu? É um recorte aquilo, recorte. Né? Não dá tempo de você arrumar. A palestra toda é um corte, um corte, exato. Não dá para errar. Não dá para errar. Então também a gente tem esse cuidado e todo investimento que é feito via patrocinadores, a gente investe ali na equipe audiovisual. Quando dá, a gente compra pizza também. Pizza... morrendo de fome nos bastidores, porque é um dia inteiro a pizza para produção, trabalho. não é a pizza de produção para produção, porque é um dia inteiro também de dedicação e trabalho, né? Sim. Esse ano, na comunicação também, a gente vai ter o apoio da Fabiana Piscinato, da Tsuru. Ela também ela trabalha, mas também se voluntariou. Ela é a líder do World Creativity Day aqui em Jundiaí, então... Ela também tem um evento de criatividade e a gente conversa muito sobre esse lugar de projetos que eles não concorrem. É isso que a gente tem que ter em mente, assim. E a gente entendeu que tem projetos que vão alavancar o outro, né? De projetos parceiros, não só a nossa parceria pessoal, mas a nossa parceria de produtos também, né? De ter um cuidado. E isso é muito importante, gente. De gente que se aproxima da gente, querendo saber a data do TEDx, lança evento no mesmo dia, é uma loucura. Então, esse lugar de parceiros que enxergam que... Cara, olha, se a gente fizer isso aqui junto aqui, daí lá no meu, a gente pode fazer assim, a gente não confronta a data, a gente troca muita ideia. A gente que pensa como a gente nós, pensa, né? Que é um pensamento mais amplo, né? Que a gente pensa no calendário do ano e também mais no coletivo, né? Sim. O pessoal do Senac também estará presente com a gente esse ano.
na plateia, enfim, também ofereceram, as professoras ofereceram total apoio e ajuda ali como voluntárias também no dia, quero deixar isso muito claro, né? Porque são pessoas que estão no Senac, que já têm os próprios eventos, que já têm, né, uma ligação com a cidade e mesmo assim querem participar do TEDx porque acham importante ouvir essas ideias, né? E deixando claro que a própria licença exige que todo o trabalho seja voluntário. Sim, Então a gente não é que a gente não consegue ter lucro, a gente nem pode ter lucro com o evento. O evento é justamente pela causa, claro que assim, ter o dinheiro para pagar as pessoas, né? Pagar os produtores, e eventualmente se pagar, mas não se pagar, mas pelo pagar o trabalho, né? O custo. Se pagar no sentido de pagar todo o custo que a gente tem com a produção em si, né? Enfim. Vocês acham que samambaia é barato? Gente, no primeiro ano eu gastei R$800 em samambaias. Só queria falar isso. Sim. Do meu próprio bolso. Exato. Deu até uma choradinha depois. A gente queria deixar o cenário mais bonito possível. Exato. Enfim. Tem uma samambaia sobrevivente que é essa que tá aqui atrás de mim. Para quem tá pela rádio difusora não vai ver, mas quem tá no YouTube, Spotify, tem uma samambaia atrás de mim que ela tá o quê? Sobrevivendo, gente. Ela tá ali, ó. Eu cuido, converso, mas essa samambaia é a do primeiro TEDx Jundiaí, que está aqui firme e forte. Mas enfim, é isso. Os voluntários não são pagos, são de fato voluntários que estão ali justamente pensando como nós, em entregar o melhor possível. Sabendo... Dentro das qualidades de trabalho que a gente oferece, que é a loucura e caos. Loucura e caos. Eu ia falar isso no hora que o Rafa estava falando, que a gente envolve a família, e eu quero contar um caos aqui. Pronto. Porque, assim, a Arte Brasil está envolvida, a Maré Web está envolvida, né? GF Elétrica também. Não. É outra coisa. No primeiro ano... Posso contar essa história? Pode, né? No primeiro ano, o Ruda Franco, atleta olímpico, que tem um trabalho incrível com crianças, da pedagogia do exemplo dentro do SESI Jundiaí, foi um dos palestrantes, para a gente falar desse território do esporte, de como isso impacta e altera vidas, né? Como fez com a vida dele. E quem me conhece sabe que eu sou grudada com os meus irmãos. Que por acaso é seu irmão, né? O Ruda é meu irmão. E aí mas quem escolheu... Fui eu, deixa claro que não houve parcialidade na escolha. Mas o que não teve corporativismo. Mas o que eu quero dizer, o ponto que eu quero chegar. Eram 10 palestras no primeiro ano, 9 palestras e uma dança, né? E aí o Rafael decidiu, porque ele surta num lugar que não é para ele surtar. Sabe? Eu não lembrava nem o nome dos palestrantes mais, porque eu tava em surto. Tinha alguém mexendo no meu cabelo e falando comigo, não, essa pessoa... Não, o Rudá, ele já fez isso, hoje ele é coordenador daquilo, porque eu não lembrava, eu tenho um apagão de fato. Mas o Rafael decidiu que precisava acender um vagão de trem. Uma luz azul dentro do vagão de trem para as pessoas tirarem foto. E a palestra acontecendo, o pau torando, eu apresentando, suando o meu bigode, porque aquele dia tava muito calor. E eu, assim, eu tava em estado lisérgico aquele dia. E aí, sou produtora, né, gente? Então, também você fica de olho se tem bolachinhas, se tem amendoim, se tem água, se o palestrante tá bem, se não tá, se tem a rampa, né, pro cadeirante subir, pensando em tudo isso. E o Rafael decidiu que tinha que acender a câmera tá aí nós dois, porque eu queria luz. Ele queria uma luz azul enfim, dentro do vagão do trem. E sabe o que ele fez? Fez o Raoni, que é meu irmão amado, do meio, arrumar uma extensão. E fazer toda a ligação. E fazer uma ligação, porque uma extensão de 30 metros não é uma extensão que você compra. O Raoni foi numa loja, saiu do meio do TEDx, foi numa loja de material elétrico, comprou o cabo, um cabo desta talagada, e faz o cabo, e aí pega a caixa de ferramenta, que ele anda com caixa de ferramenta no carro, porque ele tem uma empresa de automação elétrica em São Paulo. E aí, caixa de ferramenta, vai lá, pega o negocinho. E o Raoni Franco perdeu a palestra de nada mais, nada menos do que o do Ruda Franco. Eu não perdoei o Rafa até hoje. E eu sei que vai chegar algum momento que eu vou ter que me vingar, porque agora eu só... pequenas vinganças. Mas o vagão azul ficou lindo. Gente, o ódio que eu sinto quando eu lembro dessa história.
o ódio que eu sinto. Não, assim, eu sei que eu tenho um problema, tá tudo bem com isso, assim, se eu coloco algo na cabeça eu não consigo improvisar, Nada. O roteiro era aquele, tinha que ter a luz azul. Você fez meu irmão não assistir a palestra do meu outro Não, irmão. pior, e aí no intervalo, um dos palestrantes, o Marcelo Fattori, que também deu uma palestra incrível sobre privacidade e as crianças na internet, falou, vamos tirar uma foto juntos. E eu falei, não, espera a luz azul. E nunca tirou essa foto. Nunca tirei essa foto. É isso, sou eu. Tá tudo bem. Você casou sabendo que eu era assim. Não, eu não casei sabendo que era assim, não, gente, juro. Eu não sabia. Desculpa, Raoni, desculpa, Marcelo Fattori, desculpa, Rudazinho. Marcelo Fattori nunca mais falou comigo depois do TEDx. Tô brincando. Sério? Não, tô brincando. Tá. Aliás, ele precisa vir aqui no Francamente, porque a pauta, uma das palestras ali do primeiro TEDx Jundiaí foi justamente sobre o território digital. Sim. E a importância de educar nossas crianças para esse mundo. A gente não está mais educando criança para tomar cuidado no parquinho, para não pegar bala de estranho, né? A gente está educando crianças para um outro momento no digital, sim, que ele é muito mais sorrateiro, muito mais perigoso, porque às vezes não tem ninguém de olho, né? Não, todas as palestras das duas edições foram incríveis. Foram incríveis. Na primeira você pegou a gente tenta falar uma e... Não dá. Pega a revistinha aí que está do seu lado, vamos falar. No primeiro ano também, Rafael Obcecado, vamos lançar Eu queria a revistinha, tinha que ter a revistinha. E a revista, gente, ficou linda, mas ela é 100% inviável economicamente dentro dos modelos que nós temos hoje. Obrigado, Marcel Tessa, pela diagramação. É a primeira revistinha que não vendeu anúncio, tá? Foi 100% aqui. Não, mas assim, eu não queria nada de... Não, para. Não, foi a primeira revista de Jundiaí que saiu sem vender anúncio. É isso que eu tô falando. Não fazia sentido a gente encher de anúncio. Acho que eu consegui... não, a gente nem tinha os patrocinadores ainda na época da revista. A gente lançou sem... E aí, gente, conta um pouquinho aqui da equipe, né, dessa nossa primeira equipe. Tessa Tainã, a Júlia, o Felipe Chatti, a Giovana Ortiz, a Isabela Cristófaro, a Vivian Rio Estela, o Marcel Testa, que essa é a primeira equipe que a gente juntou aqui para fazer, né, que a gente conseguiu fazer reunião. A gente conta um pouquinho também do Espaço Expressa, que foi o primeiro território a receber aqui o TEDx, a importância dele na cidade. E aqui a gente vem falando um pouquinho sobre cada palestrante. Então, o território do letramento racial, o Carlinhos Faustini tem um trabalho lindo com dança para PCDs, né? Então, a gente fala desse território do corpo. A Vânia Feitosa falando sobre a cidade, Sinésio falando de meio ambiente, Catumirim, indígenas urbanos, sim, temos indígenas de iPhone, sim. E tá tudo bem. O Rudá, o território do esporte. A Sami Fortes falando sobre o território que é o nosso corpo. Sami Fortes foi uma pessoa super importante, falando sobre identidade. Ela foi uma mulher trans, ela faleceu, infelizmente perdemos a Sami Fortes, uma grande liderança aí nas questões de políticas públicas para o LGBTQIAPN+. Marcelo Fattori, como eu disse já no território digital, né, a importância da gente letrar nossas crianças para esses territórios. E tivemos a apresentação, gente, da Camilinha, que fez uma apresentação com a mãe dela, a Camilinha, que é... Como que a gente fala, Rafa? Síndrome de Down? E ela tem uma dança com a mãe dela, uma coreografia chamada Cordão Umbilical, e é a coisa mais linda do mundo, né? E aí, no final, tem eu aqui, que sou a mestre de cerimônias oficial do TEDx. E na segunda edição, conseguimos fazer só a revista digital. Deixa eu mudar aí pro céu. Deixa eu pegar capa. Aqui. A capa da revista é linda. Gente, explica a capa da revista. A capa da revista é o trem com a bendita luz azul. Nossa. Não, porque aqui tem... Enfim, a ideia é ter uma revista por edição. Sim. Desse ano. Vai sair só digital também, mas... E quero lembrá-los também que o dia do evento não é o dia que saem os vídeos, né? O dia oficial, que é uma coisa que a gente quer fazer também, é ter um evento
de lançamento dos vídeos. Sim. Aqui na Move, 20, 15 pessoas, os palestrantes. Bota e a gente no telão. Bota no telão e a gente assiste as palestras também com os patrocinadores. Enfim. Inclusive, é possível fazer licenças distintas. Essas do evento maior é a licença standard, mas é possível fazer licença, por exemplo, Saloon, que é justamente esses eventos menores. E pode até ser maiores, de levar 100 pessoas em um outro lugar para assistir. Não tem gravações. E, inclusive, desses eventos a gente consegue pôr também palestras originais, sem necessariamente gravá-las, né? Que é uma das ações também que a gente pensa em fazer, justamente para criar esse público, né? De ser um lugar onde as pessoas possam fazer o TEDx, ele não vai para o site oficial, ele não é gravado, ele não pode ser gravado, é isso? Até pode. Pode? Pode. Mas ele não pode entrar em plataforma? Pode? Pode. Não é necessário que seja. Tá. Não é uma obrigação. Não é uma obrigação gravá-las. Então a gente tem uma liberdade maior, talvez, enfim... Um custo menor. Porque daí eu posso gravar com uma câmera só. Não, uma maior liberdade de produção. Tá. Né? Menos exigências, diria eu, de técnicas. É isso. Tá. Mas, gente, vamos dar uma finalizada aqui. O que esperar do TEDx 2025? Essência. O que a gente pode falar? O que a gente pode adiantar? São 7 palestrantes. São 7 palestrantes. Os ingressos Deixa eu pensar estão no muito Simpla. bem o que eu posso falar aqui para não dar spoiler. 7 palestrantes, os ingressos estão à venda. No Simpla. Eu não lembro 60, o valor. 30. R$60,30 no Simpla do Centro das Artes. E na bilheteria também do Centro das Artes e do Politeama também vende. Isso. São 100 lugares. São 100 lugares. O que mais? Por favor, quem comprar, compareça, porque a presença de vocês é fundamental para o evento, para a beleza do evento, inclusive, né? E para a experiência e para a troca, que é o que a gente quer, porque o evento perpassa ali as palestras, mas a conversa dos bastidores antes do evento e no final do evento são os encontros, que é sobre isso, inclusive, né? O evento. O que mais? Que mais? Que a gente pode falar dos palestrantes. Os palestrantes eu acho que a gente vai começar a divulgar hoje. Então acompanhe as redes sociais, inclusive as redes sociais, né? @TEDx Jundiaí. TEDx é TEDx. Tem gente que fala TEDx, mas aí eu acabei pegando esse anglicismo de TEDx. Então a gente chama de TEDx também. TEDx Jundiaí, tudo junto. @TEDx Jundiaí no Instagram. Temos a página, que é tedxjundiaí.com.br. Ali a gente tem as playlists dos últimos eventos. A gente tem o TEDx Jundiaí no YouTube também, mas ali é só para concentrar a divulgação, porque os vídeos não vão pro YouTube regional. Os vídeos vão pro TEDx internacional. É uma plataforma de fato internacional e eventualmente um vídeo ou outro eles divulgam em outras redes maiores também, algumas plataformas maiores. Além do YouTube. Que mais? Estou entrando aqui para ver ainda o número de ingressos. Me dá um desespero, porque às vezes eu entro aqui no Simpla e aí parece que não tem mais ingresso. Mas ainda tem ingressos. Tem poucos ingressos ainda, tá? À venda. Deve ter uns 30... mais ou menos uns 30 ingressos, pelo que eu estou vendo aqui. Se eu estou boa de olho. À venda, então... o evento vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 16 de outubro. Portinha abre às 18 horas, portinha fecha às 19 horas e ninguém entra mais, porque lembrando, é uma gravação, então a partir das 19 horas, porta fechada, e aí o TEDx vai até às 21 horas, é mais ou menos o que a gente está prevendo aí com o número de palestras. O que é importante deixar aqui para você que já comprou seu ingresso, que estará lá no TEDx Jundiaí, no dia 16, quinta-feira. Não pode gravar palestras inteiras. Pode tirar foto, pode gravar videozinho curto, tudo sem flash. Geralmente eu aviso isso quando estou no palco. Pode postar stories. Pode postar stories, mas não pode postar nada mais que 1 minuto. É isso, né? Que era. Tinha uma regrinha que você. Era 15 segundos, mas ampliaram para 1 minuto. Porque, gente, imagina uma palestra também de 15 minutos. Você postar uma palestra inteira e isso acaba com o evento, a gente vai derrubar.
É isso que Eles eu tenho que derrubam, dizer. a gente não precisa derrubar. Isso é derrubado porque, de fato, realmente a gente tenta seguir todas as regras do TEDx. O Rafael é super caxias para isso, como você já Até percebeu. mais do que deveria. poder isso. Eu quero flexibilizar mais, ele segura mais a onda. Mas o que eu quero dizer é que estão todos convidados. Eu tenho aqui meu blog, meu veículo de comunicação, entre em contato. Sim, por favor. Porque uma crise que eu tenho aqui no Francamente, né? Lembrando, a gente está no YouTube, Spotify, Rádio Difusora, é quem divulga, quem divulga. Quem Entendeu? divulga os divulgadores. Quem divulga os divulgadores. Então, para sair um pouco do nicho aqui, do Francamente, da rádio, enfim, das plataformas, se você tem um blog, se você tem um Instagram, quer fazer ou uma cobertura, nem precisa, quer ir assistir, mas quer publicar nas suas redes, pode entrar em contato com a gente, que a gente está super aberto aí a pessoas que queiram nos ajudar a divulgar e espalhar essas ideias. Se a gente não convidou nominalmente alguém, desculpa. Exato. Não é porque a gente não lembrou de você, é porque realmente não tá, enfim. A gente não consegue. Nós já estamos o quê? Organizando 100% o nosso mailing de pessoas que já foram no TEDx e pessoas que querem estar no TEDx. O que é importante, gente? Um dia você quer ser palestrante, se inscreveu lá, mandou sua palestra, vá ao TEDx, conheça o TEDx, porque também tem uma coisa que eu vejo muito acontecendo, o TEDx só é importante se eu estiver no palco. E é essa lógica que a gente quer acabar na construção da comunidade, né? Não é porque o evento a gente que está fazendo nada, é porque a gente precisa se abrir mais para coisas onde a gente não é o protagonista, né? Onde a gente precisa praticar a escuta ativa. Então, também esse é um processo quase educativo, até pra gente, né? Da minha parte, quanto menos protagonista for, melhor. O Rafael tá embaixo da mesa nesse momento. Rafael, eu tô lá no palco. Não sei como eu tô aqui. O pau torando, ele lá ligando uma lâmpada na recepção. Não vamos brigar aqui. Eu tava ali no pau torando. A briga de casais. Eu não quero ter o protagonismo do palco, mas eu tô nos bastidores ralando. Para acender um trem. Que tá apagado desde 1945, esse trem tá apagado. Esse foi no primeiro. No segundo eu fiquei na cabine técnica. Desligou o trem em 1945, nunca mais ligou de novo, o Rafael ligou. No segundo eu fiquei na cabine técnica. Tá bom. Mas é isso. O que mais que eu preciso falar? Pedir desculpa para quem manda inbox para mim, nas minhas redes particulares. Da mesma forma que eu não consegui tirar foto sem ter a luz azul, eu não consigo responder o inbox no meu particular. Enfim, desculpa. São muitas pessoas e eu não sei... Não sabe lidar. Não sei lidar. Mas eu prometo responder todo mundo e a resposta existe um formulário no site do TEDx Jundiaí. Então, se você quer sugerir uma palestra, por favor, vá no formulário, que a gente lê tudo com carinho, não é? Sim, inclusive, tudo. Pelo menos um, ou até mais, por edição, a gente achou pelo formulário. Então ele é bastante útil pra gente. A gente só não consegue responder todo mundo, e infelizmente a gente não consegue dar o palco para todo mundo, mas com certeza a gente lê todos e avalia com bastante... Agora, com muito carinho, a gente está respondendo. Eu pessoalmente estou respondendo todo mundo que mandou proposta de palestra. Estou respondendo um a um. Provavelmente você que já se inscreveu pelo nosso Forms, provavelmente recebeu aí uma mensagem avisando, comunicando, né, do TEDx Território, do TEDx Essência. Olhares, Essência desse ano. A gente nem sabe que... Essência. Eu peguei todo o mailing, organizei esse mailing, mandei para todo mundo que se inscreveu, querendo ser plateia, querendo ser voluntário, querendo ser palestrante, todos receberam esse material, né, desse ano. É um convite oficialmente, que não dá para a gente ligar um por um, mas é um convite oficial para que, né, possam vir até o Centro das Artes, Glória Rocha, no dia 16, e participarem agora como plateia, mas os palestrantes, desde o primeiro ano, 2023, eu estou respondendo um a um. Essa palestra cabe, essa não cabe. É que a gente tem que ter muito cuidado para não pessoalizar as coisas, é só sobre características mesmo que se espera de uma palestra TEDx, e é por isso que a comunidade vem aí, para que também não seja só uma mensagem fria num Forms, mas que seja também uma construção. Por isso que a gente tem uma equipe de curadoria para além de nós dois. Sim. Foi fácil a curadoria desse ano, Rafael?
Nunca é fácil, né? Conseguir escolher só 7, 8 para estar no palco. Mas ficou bonito, né? Ficou lindo. Eu vou chorar, certeza. Já quero chorar. Teremos surpresas aí no TEDx. Eu acho que você, patrocinador, vai gostar bastante, inclusive. Verdade. Né? Verdade. Nossa, pensei no patrocinador agora que eu não tinha pensado antes. Mas enfim. Gente, é isso. Mais recados? Não, acho que é isso. Se eu falar demais, eu vou começar a entregar o que porque daqui pra frente é pra trás, né? A gente vai começar a entregar tudo. Spoilers. Segurar um pouquinho. Mas a partir dessa semana, a partir de hoje, na verdade, a gente começa a divulgar os palestrantes. Porque a gente segura, na verdade, para divulgar os palestrantes, porque a ideia é que o evento seja sobre o evento, e não sobre quem vai estar lá falando. E divulgar só no final faz parte da estratégia. Claro que se divulgássemos antes, as pessoas poderiam saber o que esperar, né? Mas acho que não sei. Tem que confiar, tem que confiar que vai ser um bom evento. Tem que confiar no poder das ideias, independentemente de quais sejam e de quem vai estar lá falando-as. Obrigada, viu? Marzinho. Obrigada, Marzinho. Gente, Rafael Testa comigo hoje nos estúdios da Move 8. Francamente, de hoje foi sobre o TEDx Jundiaí. O que é o TEDx? Do que vive, como se alimenta e como faz para você que está aí do outro lado, que quer participar como plateia, como patrocinador ou como palestrante, venha somar-se, junte aí nessa construção de ideias que podem mudar tudo. Não é só mudar o mundo, não, é mudar tudo, que a gente aqui tá na audácia. Combinado? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ficar ligado aqui nas entrevistas do Francamente. E dia 16 de outubro, a partir das 18 horas, te espero lá no Centro das Artes, Sala Glória Rocha. Os ingressos para o TEDx Jundiaí estão disponíveis no Simpla. Combinado? Vou deixar tudo linkado. Para você que está na rádio, você pode ir até o próprio Centro das Artes ou o Pritama comprar ingresso. Tem os totens lá também, mas para você que está aí nas redes sociais, está vendo ou um corte ou um pedacinho aqui do vídeo, então você pode só clicar no link e adquirir seu ingresso e a gente se encontra lá. Combinado? Obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.